Fala pessoal do oitavo ano, nós estamos começando aqui a nossa 13ª semana de estudos remotos supervisionados, né, semana 13, e nessa semana nós vamos começar a falar desse assunto aqui, nós vamos falar sobre alguns tipos de triângulos especiais, as propriedades desses triângulos, os nomes que estão relacionados a eles, tá? E também sobre algumas propriedades e nomes relacionados a novos segmentos de um triângulo, né? Elementos que a gente ainda não tinha tratado, porque até agora nós só tratamos de lado e ângulo de triângulo, mas não tratamos de outros elementos de triângulo. Já falamos alguma coisa em alguns momentos sobre a altura de triângulo, mas os elementos que nós vamos falar aqui hoje são novos, tá? Algumas novidades aqui. Bom, primeiramente eu queria falar um pouco sobre esse triângulo aqui, o triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles, a definição de triângulo isósceles é o triângulo que possui dois lados iguais. Dois lados iguais. Ele até pode possuir mais de dois lados iguais, mas a definição é que ele possua pelo menos dois lados iguais. O terceiro lado, na verdade, é qualquer coisa, é qualquer lado. Tá? Então, se o terceiro lado ainda for igual aos dois primeiros, ele continuará sendo isósceles. Se ele for diferente, continuará também sendo isósceles. Então, o triângulo isósceles é um triângulo que você garante dois lados iguais. E o terceiro lado não importa. Tá? Então, isso é um triângulo isósceles. Isso você talvez já sabia, né? A gente já tinha comentado, já tinha falado sobre isso em alguns momentos. O que talvez você não soubesse, que eu quero acrescentar aqui em termos de propriedade para um triângulo isósceles, é que todo triângulo que tem dois lados iguais, obrigatoriamente também vai ter dois ângulos iguais. Então, atenção para isso. Todo triângulo que tem dois lados iguais, obrigatoriamente também vai ter dois ângulos iguais. Os lados estão sendo simbolizados por esses tracinhos aqui. Deixa eu marcar aqui. Utilizando aqui dois tracinhos como se fosse a medida do lado esquerdo. Como eu estou utilizando o mesmo símbolo para a medida do lado direito, com isso eu estou dizendo que esses dois lados são iguais. Tá? E, com certeza, dois ângulos desse triângulo também serão iguais. Mas a questão agora é, quais desses dois ângulos serão iguais? Aí que também está uma propriedade que garante para a gente que os ângulos que são iguais no triângulo isósceles são os ângulos opostos a esses dois lados iguais. Então, oposto, pessoal, é aquele que fica de frente. Então, na geometria aqui do triângulo, quem está oposto a esse lado é esse ângulo aqui, que também está com dois arcos aqui, olha, para fazer uma relação mais fácil aqui. E o outro aqui, oposto ao lado esquerdo, é o ângulo do canto aqui direito, tá? Da parte de baixo aqui direito. Então, esses dois ângulos aqui da base são iguais, tá? Entre si, um é igual ao outro, e eles sempre serão iguais, tá? Num triângulo que for isósceles. Agora, você tem que observar, porque nem sempre os lados que são iguais no triângulo isósceles são os lados da esquerda e da direita, e com a base sendo diferente. Não. Pode ser que a base seja igual a um dos lados, esquerdo ou direito. E com isso, então, você tenha a posição, né, a disposição dos ângulos em outros lugares. Mas o que é importante você saber aqui, quais são os ângulos que são iguais em um triângulo isósceles? Os ângulos que são iguais em um triângulo isósceles são os ângulos opostos aos lados que são iguais. Botei aqui um exemplo para a gente já começar a ver como é que isso poderia ser cobrado, né, em que situação. Em um triângulo isósceles, vamos considerar que seja esse aqui, tá? Esse aqui, então, estou falando do meu exemplo. Em um triângulo isósceles, a medida de abertura de um dos ângulos internos é 92. Quais são as medidas de abertura dos outros dois ângulos internos? Então, repare uma coisa, olha, digamos que, quando ele falou ali que um dos ângulos internos é 92, digamos que seja esse aqui. Eu poderia ter colocado em qualquer um dos três, tá? Porque, afinal de contas, essa figura aqui é uma figura só representativa, ela não é fiel àquilo que está sendo descrito aqui com os números do exemplo, não, tá? É só uma representação. Como você às vezes faz no caderno assim, representa um triângulo assim, bem grosseiramente, só para dar a ideia. Tá? Então vamos considerar que seja esse ângulo aqui, 92 graus. Tá? Um dos ângulos. E eu sei que esse triângulo é um triângulo isósceles, porque a questão me falou que ele é isósceles. Isso quer dizer que ou esses dois ângulos aqui, esse ângulo de baixo vai ser igual a esse, ou pode ser, a princípio aqui, que exista um outro ângulo de 92. Existe um outro ângulo de 92, né, para compor com ele um triângulo isósceles. Mas qual que é o problema dessa afirmação que eu fiz, de existir um outro ângulo de 92? É que se existisse um outro ângulo de 92,
o triângulo já ultrapassaria, só com dois ângulos, já ultrapassaria o máximo que ele pode ter, que o máximo que um triângulo pode ter é 180 graus. Ou seja, essa afirmação que eu fiz aqui por último está descartada, não é possível. Se não é possível, como é que eu posso fazer para descobrir quem são esses dois ângulos aqui? Será que tem algum jeito de fazer isso? No triângulo isósceles, tem. Sabendo um dos ângulos do triângulo isósceles, eu consigo descobrir os outros dois. Como é que eu faço isso? Primeiro lugar, subtraindo 180 menos 92. Ou seja, do total, que é 180 graus, eu estou subtraindo 92, que eu já conheço. Então, isso aqui vai me dar 88 graus. Esses 88 vão ter que ser igualmente distribuídos entre os dois ângulos que restam aqui. Então, eu tenho que dividir 88 por 2. Obrigatoriamente, eles serão iguais. Por quê? Porque o triângulo é isósceles e nós acabamos de ver que quando o triângulo é isósceles, dois ângulos também são iguais. Não só dois lados são iguais, dois ângulos também são iguais. Então, cada um dos dois ângulos aqui tem que medir exatamente 44 graus. Então, como eu falei com vocês, né, não é uma figura fiel aos números que eu estou colocando aqui, é só uma representação, tá? Então, 44 graus cada um desses ângulos aqui. O fato desses dois ângulos serem iguais obriga este lado aqui ser igual a esse lado aqui também. Ou seja, tanto o fato de dois lados serem iguais obriga dois ângulos serem iguais, como o caminho contrário. Se eu tenho certeza que os dois ângulos são iguais, eu também vou ter certeza que esses dois lados aqui, opostos a esses dois ângulos, são iguais. Tá bom? Então já resolvemos aqui uma situação, um probleminha. O outro triângulo especial que nós temos, ele é muito simples, muito simples. Vou só comentar aqui quais são as propriedades que ele tem. Deixa aqui na posição certa, é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que possui os três lados iguais, isso você já sabia. O que talvez eu precise acrescentar aqui é que, além de ter os três lados iguais, ó, esse lado aqui obrigatoriamente é igual a esse lado aqui, que obrigatoriamente é igual a esse lado aqui. Pelo mesmo princípio do isósceles, o equilátero tem que ter também, para cada lado que é igual, ele tem que ser correspondente a um ângulo que é igual. Ou seja, ele vai ter que ter os três ângulos iguais. Se ele tiver que ter os três ângulos iguais, a divisão dos 180 graus vai dar 60 graus para cada ângulo. Então isso é bem simples, bem tranquilo de saber. Tá? Então se alguém falar assim, olha, ou se na questão estiver trazendo assim, essa informação, existe um triângulo cujos três ângulos são iguais, você já pode afirmar que ele é equilátero. Ou então falar assim, olha, existe um triângulo que os três ângulos são 60 graus, cada um deles é 60 graus, você já pode afirmar, sem medo de errar, que os três lados desse triângulo também serão iguais. Agora, quanto que vai medir cada lado, isso não tem como saber. Tá? Porque os triângulos, eu poderia fazer um mesmo triângulo de 60 graus em cada ângulo aqui, do tamanho que eu quisesse aqui. Tá? Não tem limite para os tamanhos dos lados dos triângulos. Mas eu posso afirmar que são iguais. Tá bom? Então essa é a definição especial aqui sobre o triângulo equilátero. Bom, o que mais que nós vamos tratar aqui sobre os triângulos, elementos novos que vocês ainda não haviam conhecido? Vamos descer aqui para ver. Outros elementos importantes do triângulo. Aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui primeiramente de forma estática, né? Ou seja, a figura parada e a definição. Seria muito interessante que você reproduzisse essa figura no seu caderno, tá? Com a definição dela no seu caderno. E depois eu vou mostrar isso de uma forma mais dinâmica, ou seja, uma figura em movimento, uma figura em que eu consigo mexer, para vocês repararem quais são as propriedades desses elementos que eu vou apresentar para vocês. Primeiro elemento que eu vou apresentar, que todo triângulo tem. Todo triângulo tem três medianas. Todo triângulo tem três medianas. O que são as medianas? Aqui embaixo eu botei a definição. A mediana é um segmento, quer dizer, um pedaço de uma reta, que tem como extremidades, quer dizer, início e fim, um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto desse triângulo. Portanto, eu estou dizendo com isso aqui o seguinte, que essa primeira linha vermelha que está saindo aqui de cima, ela tem como início, por exemplo, um vértice do triângulo, uma pontinha do triângulo, e a outra extremidade, ela tem que terminar obrigatoriamente na metade do lado oposto. Ela não pode terminar na metade de um lado que seja vizinho, tem que ser do lado oposto, tá? Então, e outra coisa, não poderia terminar em outro lugar que não fosse metade, tem que ser na metade. Então, se isso acontecer, então essa linha é uma mediana. Reparem que todo triângulo tem três medianas e que existe
um ponto onde as três medianas sempre se encontram. Sempre as três medianas se encontram num único ponto. Esse ponto também recebe um nome, tá? Assim como essa linha que liga vértice com metade do lado oposto se chama mediana, para esse ponto de encontro entre as três medianas de um triângulo também existe um nome. Eu vou te falar aqui, o nome é baricentro. Baricentro. Vamos ver aqui agora um pouquinho de como é que eu consigo mexer, como é que a mediana se comporta em um triângulo. Estou utilizando aqui o GeoGebra, vocês conhecem esse programa, já usei algumas vezes em sala. Aqui eu tenho um triângulo qualquer, olha, reparem que esse triângulo é qualquer porque eu posso mexer com ele e reposicionar do jeito que eu quiser, sem ficar escolhendo exatamente a posição que eu quero, sem ficar assim, eu quero que fique com dois lados iguais, com um terceiro lado, enfim, qualquer posição. Eu já marquei aqui no GeoGebra esses pontos que estão numa cor mais escura aqui, que são os pontos médios de cada lado. Mesmo que eu mexa com os pontos azuis, os pontos médios não mudam de lugar, eles sempre vão estar na metade daquele lado. Então eu vou conectar agora segmentos ligando o vértice, cada vértice do triângulo, ao ponto médio oposto. Ó, fiz aqui então uma mediana. Essa ligação que eu acabei de fazer se chama mediana. Outro vértice com o outro lado oposto, mais uma mediana. Último vértice com o último lado oposto, mais uma mediana. Repararam? Aparece aqui um ponto de interseção. Esse ponto de interseção, eu posso pedir aqui para marcar esse ponto de interseção com um pouco mais de ênfase ali. Ó. Apareceu aqui, esse ponto de interseção se chama baricentro. Nós ainda não vamos falar de todas as características do baricentro, mas tem coisas bem interessantes. Dá até para fazer algumas experiências físicas com o baricentro. Tá? Reparem, por mais que eu mexa nas posições dos vértices do meu triângulo, ou até que mexa com o próprio triângulo, isso não altera o fato de existirem três medianas. A definição das medianas não é alterada e o ponto de encontro das três medianas está garantido, sempre vai existir. Então essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês utilizando aqui o GeoGebra. Voltando aqui agora, vamos falar sobre bissetriz. É um outro segmento bem interessante. Bissetriz. Bom, bissetriz, o início, o prefixo da palavra já indica dois, né? uma repartição em dois. Setriz vem da palavra setor. Então você vai dividir em dois setores, tá? É uma linha que divide um ângulo em dois setores. Ou seja, é uma linha que divide um ângulo ao meio. Essa é a única definição de bissetriz, é o único compromisso que uma bissetriz tem. O único compromisso que a bissetriz tem é dividir o ângulo ao meio. Por que eu estou dizendo isso com tanta ênfase assim? É porque às vezes a gente pensa que essa linha chamada de bissetriz, ela divide o lado aqui também ao meio. Será que essa medida aqui, olha, de B até o M e do M até o C são iguais? Ou seja, está exatamente na metade? Isso nós não temos nenhuma garantia. Pode acontecer sim, mas pode ser que não. Na maioria das vezes é não, tá? Então uma bissetriz, ela só tem o compromisso de dividir o ângulo ao meio. Ela sempre sai de um vértice e nesse vértice onde ela sai, ela corta aquele ângulo ali ao meio. Todo triângulo também possui três linhas como essa, três bissetrizes, tá? Essas três bissetrizes se encontram sempre em um único ponto, igual está mostrando aqui. Esse ponto também tem nome, tá? Esse ponto aqui tem nome e tem propriedades, que as propriedades a gente estuda mais tarde, né, numa próxima aula. Mas, por enquanto, saber o que é bissetriz, tem uma definição aqui, pessoal, tá? Que vocês podem anotar, botar no seu caderno. Os desenhos também seria interessante se botar no seu caderno. O ponto de encontro, se você fizer com régua, utilizando ali exatamente o ângulo na metade, você vai encontrar esse ponto de encontro direitinho. E esse ponto de encontro chama-se incentro. Incentro é o nome do ponto de encontro das bissetrizes. Elas sempre se encontram. Vamos ver aqui, utilizando o GeoGebra, esse encontro das três bissetrizes. Vou passar aqui para outra página. Bom, bissetriz. Então, mais uma vez, eu desenhei aqui um triângulo. De novo, é um triângulo qualquer. Eu não tenho nenhuma relação especial com esse triângulo, né? Escolhido por ser
nada de especial, é qualquer triângulo, tá? E para fazer aqui as minhas bissetrizes, eu já marquei aqui alguns ângulos, eu sei que fica difícil de ver os númerozinhos aqui, mas só para vocês verem que estão marcados aqui alguns ângulos, e agora eu vou fazer aqui uma linha que passa, escolhi aqui, olha, bissetriz, onde para traçar essa linha, eu preciso clicar em dois lados desse triângulo. Então, quando eu clicar, por exemplo, aqui no lado esquerdo do triângulo e no lado de baixo aqui do triângulo, ele traçou aqui não só uma, mas traçou duas bissetrizes. Por quê? Porque tanto existe um ângulo dentro do triângulo, como existe um ângulo fora desse triângulo. Tá? Por isso que ele traçou duas bissetrizes. Isso também vai acontecer com os outros. Eu vou tentar aqui apagar. Quando eu tento apagar uma, apaga as duas automaticamente, mas eu vou fazer aqui pelo outro lado aqui para vocês verem. Conectar uma outra bissetriz. Clicando aqui no lado esquerdo, clicando aqui no lado direito, traçou aqui as duas bissetrizes. Outra e outra aqui, mais duas bissetrizes. E aquela mesma que eu já tinha traçado, também aconteceu aqui. Há um excesso de retas aqui, mas eu quero que você se concentre só naquelas que estão dentro do triângulo. Pensando só naquelas que estão dentro do triângulo, olha só. Reparem que por mais que eu mexa as posições dos vértices do meu triângulo, por mais que eu mexa a posição dos vértices do meu triângulo, sempre vão existir as três bissetrizes. Tentar concentrar aqui numa coisa. Repara, vamos pensar aqui nessa bissetriz aqui específica. Olha, eu vou até destacar ela aqui com uma cor diferente. Vamos ver se eu consigo destacar aqui. Ó, essa bissetriz aqui. As outras bissetrizes, elas estão em cinza, né, ou preto. E essa aqui está em vermelho. Então, repare uma coisa. O tamanho dessa medida aqui, olha, desse ponto onde eu estou passando aqui o mouse, até onde a bissetriz encontra, ela é totalmente diferente do outro tamanho, né, do restante do triângulo. Então, o compromisso da bissetriz aqui não era de dividir o lado ao meio, mas o ângulo que ela está dividindo lá, com certeza está sendo dividido ao meio. E outra coisa que a gente pode garantir é o ponto de encontro, aqui, deixa eu pegar aqui, ponto de encontro entre as três bissetrizes. Então, esse ponto de encontro, por mais que eu mexa com os vértices, por mais que eu passe os vértices para lá ou para cá, esse ponto de encontro das três bissetrizes sempre vai continuar existindo, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa tela principal. Então, aqui já falamos do que é bissetriz, tem uma definição, tem algumas figuras, tem o nome do ponto de encontro, tá, dessas três linhas, e mais tarde, numa próxima aula, nós vamos falar sobre quais são as características, as propriedades desse ponto específico. Vamos para o nosso terceiro elemento. Esse é um pouco mais simples, mas tem umas novidades aqui. Aí. Altura. A altura de um triângulo, a gente acha que sempre é na vertical, mas nós temos que ajustar esse conceito. Em primeiro lugar, pessoal, é que a altura, todo triângulo também tem três. Um triângulo sempre possui três alturas, tá? Apesar de que a gente só usa uma, né? Porque é muito difícil a gente precisar de três alturas, mas todo triângulo possui três alturas, como está ilustrado aqui na figura da esquerda. Outra coisa que é interessante, que a gente talvez não saiba, é que em alguns triângulos, igual esse aqui da direita, a altura só consegue ser desenhada pelo lado de fora. A altura aqui só consegue ser desenhada pelo lado de fora. Deixa eu ajustar aqui o que eu risquei sem querer. Agora sim. Então essa altura só consegue ser traçada aqui pelo lado de fora do triângulo. Repara que para eu saber aqui qual é a altura, eu fiz uma linha tracejada pelo lado de fora, e para saber onde que eu deveria parar com a minha altura, eu tive que utilizar o prolongamento do lado BC. Então essa linha tracejada aqui na horizontal é um prolongamento do lado BC. É por isso que a definição de altura, como está escrito aqui de amarelo, ela está dando, né, ela está sendo utilizada como a linha vertical, ou seja, perpendicular, aquela linha que faz um ângulo de 90 graus, com um vértice e o lado oposto desse vértice, ou com o prolongamento desse lado. Tá? Pode ser ou com o lado oposto, igual aqui no primeiro triângulo, se eu pegar essa linha aqui, olha, começando do ponto do vértice, até chegar aqui no lado oposto, eu formo um ângulozinho aqui de 90 graus. Eu consigo formar um ângulo de 90 graus. Se eu começasse aqui desse canto esquerdo, eu também faria uma linha formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto.
Ou se eu começasse aqui também do canto direito, eu faria uma linha fazendo um ângulo de 90 graus. Então, essa é a definição de altura. É uma linha que sai de um vértice, vai até o lado oposto, formando 90 graus. Quando isso não é possível, igual esse caso da direita aqui, olha, eu pego do ponto A, quero fazer uma linha que vai até o lado oposto, formando 90 graus, só que não é possível, porque o lado oposto não está aqui, né? Ele terminou antes. Então, o que eu tenho que fazer? Um prolongamento, só para saber aonde é que terminaria. Tá? Onde é que terminaria. E isso aqui, então, é considerado também como altura. Deixa eu te mostrar aqui, então, no GeoGebra essa situação. Bom, vou arrastar aqui para a próxima tela. Então, aqui agora vamos falar um pouco sobre altura. Eu já peguei aqui 3 vértices, já tinha preparado para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Reparem aqui, olha, aqui eu posso mover qualquer um dos 3 vértices. Tá? Se eu conectar agora aqui os pontos dos vértices ao ponto que forma 90 graus com aquele vértice, que eu já até estabeleci aqui, eu vou marcar as minhas alturas. Vou marcar aqui as minhas 3 alturas. Todo triângulo tem 3 alturas. Mas às vezes, pessoal, se eu mover de um jeito aqui, um jeito especial aqui, eu vou perceber que só vai aparecer uma altura dentro desse triângulo, porque as outras alturas ficariam do lado de fora. Ó, repara, aqui só está aparecendo uma altura. A outra altura aqui ficaria do lado de fora. Só que para isso eu teria que fazer o prolongamento desse triângulo. Eu teria que fazer essa ligação aqui, ó. Teria que fazer, deixa eu fazer aqui uma semi-reta, ligando esse ponto com esse ponto. E depois, a partir desse ponto aqui de cima, eu teria que fazer uma linha vertical, ou melhor, uma linha perpendicular que formasse 90 graus. Eu tenho aqui essa opção, ó, linha reta perpendicular. Então, eu posso partir aqui desse ponto e clicar aqui. Deixa eu fazer novamente aqui essa perpendicular. Vou clicar aqui nesse ponto, isso. Então, aqui apareceu uma perpendicular. Aí sim, essa linha, essa ligação entre esse ponto aqui de cima e o ponto de ligação aqui de baixo, seria, então, aí sim eu teria uma ligação que seria a altura, faria 90 graus, tá? Mas em outras posições do triângulo, eu consigo fazer as 3 alturas aparecerem dentro do próprio triângulo. Igual aqui, por exemplo, ó, as 3 alturas estão dentro do próprio triângulo. Beleza? E uma coisa importante, né, que eu não falei, é que o ponto de encontro das 3 alturas também tem nome. Então, esse ponto de encontro das 3 alturas, aqui, por exemplo, está aparecendo, também tem nome, chama-se ortocentro. Ortocentro. Uns nomes esquisitos, né? Mas você vai se acostumar. Parece mais com o nome de clínica, né? De clínica de ossos, né? Mas é o nome que se dá para o ponto de encontro entre as 3 alturas. Tá bom? E o último elemento aqui dos triângulos é o elemento chamado mediatriz. Cuidado para não confundir com mediana nem com bissetriz. Ele também não é uma mistura dos dois, é um elemento especial, tá? Diferente. Mediatriz. O que é a mediatriz? Mediatriz é uma linha que sempre forma 90 graus, é um segmento que sempre forma 90 graus com os lados do triângulo. É o único compromisso que ele tem. Aliás, são 2 compromissos. Um é de formar 90 graus, ó. Então, aqui vai formar 90 graus. Já está desenhado aqui, eu só estou reforçando o desenho. Aqui embaixo também tem 90 graus. E aqui, a terceira linha também tem 90 graus. E o outro compromisso que ele tem é de sempre iniciar no ponto médio. Então, esse ponto aqui, olha, é a metade do lado AB. Esse ponto aqui é a metade do lado BC. E esse ponto aqui é a metade do lado AC. Agora, repara, até onde que ela vai? Não tem ali nenhum ponto específico de parada. Ela pode cortar o triângulo em pontos que não são vértices. Tá? Então, isso é uma mediatriz. Então, a mediatriz de um triângulo, né, ela começa no lado médio do triângulo e forma 90 graus com esse lado médio, com esse lado do triângulo. Tá? Forma 90 graus com o lado do triângulo. Quero mostrar, então, para finalizar aqui, uma construção com 3 mediatrizes num triângulo. Então, vamos ver aqui a situação de mediatriz. Deixa eu apagar essa linha aqui, que agora ela não vai me ajudar. Tá? E aqui, então, nós temos um triângulo qualquer.
Para desenhar a mediatriz, eu só preciso escolher aqui uma opção que tem a mediatriz. Então, eu vou clicar aqui, traçou uma mediatriz, vou clicar aqui, vai traçar a segunda mediatriz. Vamos ver se agora vai. Aí. E a terceira mediatriz. Repara, as três se encontraram em um certo ponto. Tá? Por mais que eu mexa, às vezes o encontro das mediatrizes fica fora do triângulo, olha. Isso é possível, como as alturas também é possível, tá bom? Mas aqui, por exemplo, nós temos uma mediatriz dentro dos triângulos. Repare uma coisa, olha, o compromisso da mediatriz é fazer o ângulo de 90 graus. Se eu utilizar a ferramenta de ângulo aqui, pessoal, para medir esse ângulo aqui, por exemplo, ó, deixa eu medir aqui o ângulo que existe. Para isso eu preciso marcar uns pontos aqui primeiro. Deixa eu marcar aqui uns pontos de interseção. Aqui, esse ponto de interseção, esse ponto de interseção e esse ponto de interseção. Vou medir aqui um ângulo para vocês observarem que realmente é um ângulo de 90 graus, tá? Ó, medir aqui um ângulo. Então, para isso aqui eu vou clicar nesse ponto aqui do vértice, nesse ponto aqui, que é o ponto de partida da mediatriz, e um ponto aqui do vértice também do triângulo. Deixa eu ver aqui, que acho que ele deu, acho que eu peguei os pontos errados aqui. Os pontos errados aqui. Então, deixa eu fazer aqui uma nova medição. Deixa eu pegar aqui essa medição aqui. Deixa eu ver. Esse ponto aqui. Claro, faltou de pegar dois pontos da própria mediatriz. Deixa eu pegar aqui mais um ponto aqui, agora vai ficar perfeito. Agora sim. Então agora eu vou fazer aqui a medição do ângulo, hein? Então, ó, vou pegar aqui esse ponto e esse ponto aqui da própria mediatriz, senão não vai formar um ângulo de 90 graus, com certeza, né? Esse outro aqui que eu coloquei não faz sentido, tá? Faria sentido se fosse assim, quer ver, ó? Se eu pegasse aqui um outro ponto da própria mediatriz, aí, clicasse aqui no ângulo, clicasse no vértice, no ponto e em cima da própria mediatriz. Aí faria sentido, 90 graus. Tá bom? Para finalizar aqui, pessoal, qual é o nome que a gente dá para o ponto de encontro entre essas três mediatrizes? Também tem nome. Então, esse nome que a gente dá aqui para o ponto de encontro das três mediatrizes é circuncentro. Beleza? Bom, tem bastante coisa aí para vocês anotarem, registrarem no caderno, desenhar e até experimentar para ver se realmente, fazendo o desenho bem ajustado, com régua, com transferidor, né, você consegue achar esses pontos de encontro entre, por exemplo, as medianas, o ponto de encontro entre as bissetrizes, o ponto de encontro entre as alturas ou o ponto de encontro entre as mediatrizes. Tá? E aí cada um deles tem um nome específico, né, que a gente viu aqui nessa aula, tá bom? Agora vocês vão ter alguns exercícios, esses exercícios já foram listados lá no arquivo que eu coloquei no blog de vocês, é só vocês seguirem passo a passo aquilo que está orientado lá naquela sequência, para que vocês com isso vão aumentando o grau de dificuldade e aprendendo na ordem que vai ajudar mais no processo de aprendizagem desse conteúdo aqui, tá bom? A gente se fala na próxima aula online. Gente, tchau para vocês, até mais.